Romanos capítulo 2, do verso 17 em diante, até o capítulo 3, versículo 8. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa justiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Amém. Pai, lemos a Tua palavra, ela está diante de nós, e agora há um desejo no nosso coração de ouvir a Tua voz, nos dando entendimento daquilo que lemos, para que a palavra seja aplicada em nossas vidas. É o que precisamos, é o que Te pedimos nesse momento, que o Espírito Santo fale ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, corrija os nossos erros, Pai, nos dê direção, fala conosco pela Tua palavra, que é viva e transformadora. Queremos ouvir a Tua voz. E para isso, mais uma vez, eu entrego a minha vida ao Senhor, pedindo Tua graça, Tua misericórdia sobre mim, pedindo a unção do Espírito Santo, para que neste poder a palavra seja ministrada e ela cumpra os Teus propósitos na vida de cada um de nós. É o que eu Te peço, orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele traz muitas informações preciosas, muitas doutrinas preciosas para a igreja cristã. A carta aos Romanos é uma carta muito completa, porque ele trata de diversos assuntos aqui. E logo no seu primeiro capítulo, o apóstolo Paulo começa a carta aos Romanos condenando
a depravação dos gentios, ou seja, daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não têm nenhuma relação com Deus. Se você ler o capítulo 1, você verá que o capítulo 1 é uma condenação desse modo de vida, dessa escolha que essas pessoas fizeram. Por seus pecados serão condenados, certamente, como afirma aqui o apóstolo Paulo. Mas, no início do capítulo 2, ele vai começar a condenar também a hipocrisia dos falsos moralistas, das pessoas que são moralistas naquilo que dizem, mas não naquilo que fazem, naquilo que praticam. Ele começa a falar da hipocrisia. Foi assunto de uma pregação também que eu trouxe à igreja alguns domingos atrás. A hipocrisia daqueles que tentam se relacionar com Deus dessa forma. E agora, no finalzinho do capítulo 2, que nós começamos a ler aqui, e no início do capítulo 3, o apóstolo Paulo passa a condenar a religiosidade dos próprios judeus, dos quais ele também era um participante como judeu, e ele vai condenar essa religiosidade e vai aqui mostrar exemplos para nós hoje, que também podamos ser tentados a uma religiosidade. E nós já vimos na Bíblia diversas vezes, através de muitas mensagens, que religiosidade não leva ninguém a lugar nenhum, que é apenas a prática da religião por ela mesma, sem conteúdo, sem coração, sem sentido, apenas uma série de regras, apenas uma série de postulados que a gente tenta obedecer, mas que não se traduzem em vida. Jesus não veio fundar uma religião, mas Jesus veio trazer vida. Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida. Então não é de religião que ele estava falando, não é de mais um método, de mais um conjunto de regras, mas de um relacionamento. Jesus veio restaurar o nosso relacionamento com Deus, que estava perdido por causa do pecado. Isso é vida, isso não é religiosidade. E o apóstolo Paulo começa aqui no final do capítulo 2 a falar da religiosidade dos próprios judeus, e ele vai mostrar que isto não serve de nada. A partir do verso 17, onde a gente começou a ler, ele fala de um judeu genérico que se orgulha da lei, se orgulha da sua origem, se orgulha da sua etnia, se orgulha daquilo que ele é como judeu, mas que na verdade não pratica, não obedece, não segue os princípios que ele mesmo apregoa. Então, é uma religiosidade que nada produz na vida dessa pessoa. É uma origem que não serve de nada. Assim, o apóstolo Paulo vai começar a transmitir essa mensagem que é dura, mas que é importante para cada um de nós, que podemos cair no mesmo erro de pensar de nós mesmos mais do que convém pensar, como o próprio apóstolo Paulo vai depois dizer, não devemos fazer isso. Não devemos pensar de nós mais do que é devido. Em outras palavras, num português mais claro, a gente não pode se achar. A gente não pode pensar que porque temos uma origem, porque temos uma tradição, nós somos melhores do que os outros. Porque o que nos faz diferente não são as doutrinas que seguimos, nem as tradições que temos, mas é a prática, é aquilo que nós fazemos. É dessa forma que Paulo vai abordar esta questão. E ele então vai nos dar aqui algumas características de um religioso e vai mostrar que isso não serve de nada. Pelo menos ele vai nos dar 3 razões pelas quais um religioso é condenado, pelas quais a prática de uma religião, mesmo que praticada, pode condenar uma pessoa. E ele vai usar como exemplo os próprios judeus, o seu povo, mostrando que esta prática, lembrando que Paulo, mesmo como judeu, há pouco tempo atrás, perseguia cristãos, achando que estava fazendo um bem, achando que estava servindo a Deus. Veja como a religião pode enganar, não é? Então ele vai aqui enumerar algumas razões porque os religiosos certamente serão condenados. A primeira delas, ele vai falar do verso 17
até o verso 24, e ele vai falar a respeito de desobediência. Primeiramente, até o verso 20, diz ele: se porém, tu que tens por sobrenome judeu, ou seja, você é judeu, a tua origem é judeu, você está inserido no povo da promessa, repousas na lei, ou seja, você tem a lei, Deus deu a você a lei, te glorias em Deus, você acha que você é escolhido, que você é alguém diferente, separado, maravilha, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, como todo judeu, aprende a lei, vai para a escola dominical, né? Recebe a palavra, aprende desde pequeno as sagradas escrituras, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, porque ele conhece a palavra, então ele pensa dele mesmo: eu sou um guia de cegos. Quando eu falo, eu posso levar pessoas ao conhecimento da verdade. Quando eu ensino, eu posso levar pessoas à luz, eu posso tirá-las das trevas e levá-las para a luz. E ele diz no verso 20, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Então, ele mostra que esse judeu é levado à desobediência, primeiramente porque ele se julga melhor do que os outros. Primeiramente porque ele olha para si mesmo e tem uma imagem muito positiva, achando todas essas coisas: eu sei de tudo, eu conheço tudo, eu ensino as pessoas, eu mostro o caminho da verdade, então automaticamente eu me sinto melhor do que os outros, porque eu tenho a lei, porque eu conheço a verdade de Deus, porque eu sou instrutor de outros que nada sabem, então assim eu me acho, eu me considero. E a partir do verso 21, o apóstolo Paulo diz: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Ou seja, você sabe apresentar para outros uma verdade que não deixa de ser preciosa, que não deixa de ser verdade, mas você a apresenta, mas você não a vive. Você não ensina para você mesmo, você ensina para os outros. Mas isto que você ensina não traz nenhuma mudança na sua vida. Tu que pregas que não se deve furtar, e faz o quê? Furta. Então você aprende, mas você não aprende para você. Você aprende para ensinar para os outros, mas você não aprende para aplicar na sua vida. Versículo 22, dizes que não se deve cometer adultérios e o cometes. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Então, Paulo diz, olha, você se condena porque você sabe tudo, você conhece tudo, mas mesmo assim você peca, você erra e erra naquilo que você ensina. Então você se torna mais culpado. A própria Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é requerido, cobrado. Então veja a responsabilidade de quem mais conhece, de quem mais sabe, de quem mais ensina. A responsabilidade é maior. Então Paulo expõe essa realidade de uma religião que não muda a vida, de uma religião que serve para eu ensinar, serve para eu me orgulhar, serve para eu me achar melhor do que os outros, serve para eu me achar um povo especial, mas não serve para mudar a minha vida. Então esse é o ponto que Paulo aborda aqui. E como consequência, versículo 23, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Então Paulo diz, olha, você se gloria porque Deus deu a lei a você. Deus deu ao povo judeu a guarda da lei. É um privilégio. Você se orgulha disso, você se gloria disso, mas ao mesmo tempo você desonra a Deus porque você é o primeiro a transgredir a própria lei. Então isso se transforma em desonra para Deus. Então a sua vida, que deveria ser para honrar, acaba sendo para desonrar. E no verso 24 ele diz também o seguinte, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, falam mal de Deus por sua causa. Isso tudo dito por Paulo para os judeus.
Aí a gente diz, ufa. Agora vamos ler isso tudo aqui para nós. Podemos fazer isso? Como eu já ensinei várias vezes, a igreja não substituiu Israel, como alguns erroneamente acreditam. Não, a igreja não substituiu Israel, mas a igreja se juntou a Israel na qualidade de povo de Deus. Eu não acredito nessa doutrina da substituição. Os judeus negaram, então já era. Não. A promessa de Deus, e Paulo vai abordar isso daqui a pouquinho no próprio texto que a gente leu. A promessa não é revogada porque o povo errou ou qualquer coisa tenha acontecido. Mas a igreja se une a Israel como agora povo escolhido de Deus. Por quê? Como diz a Bíblia, fomos enxertados nessa mesma videira. A videira não foi removida, nós é que fomos enxertados nela. Então, nós nos tornamos como Israel, nesse sentido de sermos povo escolhido de Deus. Como povo escolhido de Deus, convertidos porque cremos, através da ação do Espírito Santo, começamos uma caminhada cristã, começamos a aprender na Bíblia Sagrada, começamos a crescer no reino de Deus, como deve ser com qualquer um, não é? Começamos a entender mais e melhor, aprender mais e melhor, e agora nos deparamos com a mesma situação. Será que isso nos torna religiosos ou praticantes? Há uma grande diferença entre eu ser apenas de uma religião ou realmente viver aquilo em que eu acredito. E aí, quando nós fizermos a leitura de tudo isso e nos confrontarmos com tudo isso, a coisa fica estranha para a gente, não é, irmãos? Então, a gente precisa aqui fazer uma análise. Será que essa religiosidade tem substituído o meu relacionamento real com Deus? Será que eu estou substituindo relacionamento por religião? Se isso acontecer, não faz o menor sentido. Vamos incorrer no mesmo erro. E o pior, as mesmas coisas vão acontecer. Vamos falar e não vamos praticar. Vamos ensinar e não vamos viver. E no final, vamos desonrar a Deus. E ainda mais no final, como diz o verso 24, o nome de Deus é blasfemado aonde? Na boca dos gentios. Você já percebeu que isso acontece na igreja? Sempre que um crente faz alguma coisa errada, se destaca que ele é crente, né? Já viu? No próprio jornal é assim. O cara foi lá, matou 10. Ninguém fala a religião dele. Mas se for crente, pode ter certeza. Crente mata 10. Não vai aparecer isso lá? Né? Bandido não é bandido, né? Bandido é suspeito. Hoje em dia é assim, né? O suspeito, o cara deu 3 tiros na cara do outro, está estirado, mas ele é suspeito. Só suspeito, não pode chamar de bandido. Mas se for crente, crente deu 3 tiros na cara do fulano. É ou não é, irmãos? E aí o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa, por nosso comportamento. Porque eu digo que é errado adulterar, eu adultero. Eu digo que é errado roubar, eu roubo. Eu digo que é errado ídolo, mas eu me aproveito do ídolo se ele me der alguma vantagem financeira, como Paulo está escrevendo aqui. Então perceba que no final de tudo, a religiosidade, ela é só para mim, porque na verdade para Deus, ela não me leva a Deus, ou seja, ela não cumpre o papel que ela deveria desempenhar. Porque a palavra religião é religare, é ligar de novo com Deus. É me ligar a Deus de novo. Então, se eu praticasse a religião e ela me religasse a Deus, de fato, era uma religião. Mas a religiosidade não me liga a Deus. Ela me liga à posição, à sociedade, a cargos, a influências, não é? A ser honrado pelas pessoas, ser reconhecido. Como exatamente eram os fariseus, Jesus tanto criticou, dizendo, vocês gostam de orar em pé, nas praças, para serem vistos pelos homens. Já receberam a recompensa. A religião é isso. A religião é uma brincadeira que a gente faz entre nós mesmos para que a gente tenha alguma fama, algum destaque, alguma relevância. Essa é a religiosidade que está invadindo todas as igrejas e está estragando o relacionamento com Deus. Evangelho é relacionamento. Deus se fez carne
para restaurar o relacionamento que foi perdido lá no Éden, quando Deus diariamente conversava com Adão. Quando Adão pecou, essa conversa foi interrompida. Esse diálogo não existia mais. Então Deus vem restaurar, como diz a Bíblia, na forma de um segundo Adão, para mudar toda a humanidade que estava condenada e dar ao homem a oportunidade de ter novamente comunhão com Deus. E se a gente trocar isso por esse sentimento de religiosidade, que não leva nada a lugar nenhum e que transforma a gente em grandes hipócritas, não vale a pena. Não se cumpre o propósito de Deus e isso então gera o que Paulo vai passar a dizer aqui, uma vida dupla. Isso gera um comportamento duvidoso. A partir do verso 25 ele diz: porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. E Paulo está dizendo isso para os judeus. E os judeus se orgulham da minha posição com Deus. Eu sou circuncidado. A circuncisão era uma marca da aliança. Isso aqui prova que eu sou do povo da aliança, que eu tenho uma aliança com Deus. Isso aqui me eleva a um patamar, a um status melhor, porque eu estou circuncidado. E aí Paulo vem e diz: olha, mas isso aí só tem valor não em si mesmo, mas isso só tem valor acompanhado de uma vida. Essa marca, essa aliança só tem valor não por ela mesma, mas quando ela é seguida da prática da palavra. Porque se não houver a prática da palavra, ele diz: essa circuncisão se tornou incircuncisão. E era assim que os judeus se referiam aos gentios, incircuncisos. Você já ouviu isso na Bíblia? Quando Davi vai enfrentar Golias, o gigante, né? Ele diz: esse incircunciso está afrontando os exércitos do Deus vivo. Assim o judeu se referia, porque era alguém que não estava em aliança, é um incircunciso. E aí Paulo está dizendo: se você é circuncidado, mas não vive de acordo com aquilo que você crê, é como se você fosse um incircunciso. Não é uma circuncisão que faz de você um judeu. Trazendo para a nossa realidade hoje, o próprio Paulo vai dizer que a nossa circuncisão é o batismo nas águas. É o símbolo desta aliança. É como se o batismo substituísse para o cristão aquilo que a circuncisão era para os judeus, a marca de aliança, a submissão à vontade de Deus. O batismo também tem esse aspecto. E aí é como se Paulo estivesse dizendo: eu sou batizado, e daí? Eu me batizei, agora eu sou cristão, e daí? Você não pratica a palavra, a sua vida não muda, então é como se você não tivesse se batizado. Ou seja, você entrou e saiu da água, mas isso não quer dizer nada, se não houve uma mudança de vida. É desses termos que Paulo está aqui falando. Então eu me orgulho de algo que na verdade eu não valorizo. Eu me orgulho de ser circuncidado, mas não valorizo. Eu me orgulho de ser batizado, mas não valorizo. Me orgulho de ser cristão, mas não valorizo porque não faço o que deveria fazer. É isso que ele está dizendo. Versículo 26. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? É o que ele pergunta. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão a que é somente na carne. Há uma marca lá na carne, tirou um pedaço, mas e daí? Isso não te faz um judeu. Batismo não te faz um cristão. O que faz um cristão é a prática da palavra. A aliança não é apenas exterior, mas ela é muito mais de coração. Tanto que Paulo, quando fala do batismo como sendo a circuncisão do cristão, ele fala que a circuncisão, e vai citar nesse texto, ela é no coração.
Não é apenas o corte de um prepúcio, mas é uma circuncisão no coração. É essa que conta, é essa que vale. Então ele está dizendo, como Jesus mesmo disse aos judeus, que alguns iriam se surpreender com a quantidade de gente que iriam encontrar nas bodas. Por quê? Vão achar gente que eles achavam que não valia nada. Jesus chegou a dizer que publicanos e meretrizes iriam preceder, ou seja, iriam ir antes para o céu no lugar daqueles judeus que viviam de forma contrária àquilo que falavam. Então, queridos, o alerta para nós é o mesmo. Não é religiosidade, não é batismo, não é, eu sou agora dessa religião ou daquela, agora eu estou na igreja. É vida, é relacionamento. Se não houver isso, não houve nada. Paulo diz no verso 29, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas procede de Deus. Então, essa religiosidade, primeiro, leva à desobediência, e em segundo lugar, leva a uma vida dupla, como se aquilo que se diz hoje no mundo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona, irmãos. Isso não dá certo. Isso engana, mas isso não leva-se adiante, não é? E a gente precisa analisar isso de acordo com o que Paulo está dizendo, olhar para nós mesmos e perceber se nós estamos em Cristo ou se nós estamos na religiosidade, porque a diferença é muito grande. E por fim, a partir do capítulo 3, nos 8 versículos seguintes, Paulo vai falar que a consequência disso tudo é, de fato, a ausência da fé. E veja, a gente sabe pela Bíblia que a fé é que salva, que a fé é que produz a salvação. Nós somos salvos pela fé. Paulo enfatizou, não é por obras para que ninguém se glorie, ou seja, para que ninguém ache que fez por merecer a salvação como um prêmio, como uma recompensa. Você é salvo não é por coisas que você faz, mas por aquilo que você crê. É evidente que aquilo que você crê altera as coisas que você faz, mas não o contrário. Então Paulo vai aqui dizer que essa vida dupla, que esse pecado, isso vai acabar mostrando que há realmente uma falta de fé, porque essa aparência exterior não se converte numa mudança interior. Então, como não há justificação pelas obras, não adianta praticar todas as obras do mundo, porque elas não vão fazer efeito. Obras existem para ser feitas, porque Deus de antemão as preparou para que andássemos nelas, mas não para que elas venham a também nos salvar. Esse é outro engano que muitos cometem. Além da religiosidade, o legalismo, que é achar que porque eu faço tudo certinho, então eu tenho também um privilégio diante de Deus. Dois opostos aqui. Eu conhecer tudo e não fazer nada, e eu fazer tudo achando que isso é que vai realmente me salvar ou me tornar digno da atenção de Deus. Dois erros que Paulo trata aqui nesse texto. Então, mesmo as obras sendo mais, a gente precisa olhar para a palavra de Deus e aprender com o Senhor. Veja só, verso 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ele pergunta. E ele mesmo responde, muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ele diz, é importante ser judeu, é importante ser circuncidado, certamente. Houve um privilégio para essa nação, houve uma escolha da parte de Deus. Hoje eles guardam a palavra de Deus, como ele diz, foram confiados a esse povo as leis e a palavra do Senhor. Isso é de suma importância. Houve uma aliança com esse povo e essa aliança não foi quebrada, como eu disse a você ainda há pouquinho, né? E aí ele diz no verso 3, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro
e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas suas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. E aqui Paulo responde aquela pergunta, não é? De alguns que pensam que a igreja substituiu Israel. Paulo diz, de maneira nenhuma. Porque eles erraram, porque eles pecaram, porque crucificaram Jesus. Paulo pergunta aqui, se alguns não creram, a incredulidade deles vai desfazer a fidelidade de Deus que fez a promessa? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas suas palavras e venhas a vencer quando fores julgados. Paulo explica aqui essa herança dos judeus que permanece até o dia de hoje, né, que nós precisamos entender pela Bíblia, não que eles vão ser salvos sem crer em Cristo, não é isso que o texto está dizendo, salvação só crendo em Cristo, mas têm o privilégio de ser o povo escolhido de Deus, ainda estão debaixo da proteção de Deus. É só você ver os eventos da história. Então, é muito triste quando eu vejo cristãos se levantando contra Israel. Se você se levanta contra Israel, você vai ser amaldiçoado. Porque a Bíblia diz que ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então tome muito cuidado antes de tomar posicionamentos por causa de ideologia de esquerda. Já é um absurdo existir cristão de esquerda, né? Eu acredito que não existe, mas, de toda forma, pelo menos conheça a Bíblia para que você não seja enganado. E mais, todos os que pecaram, como diz Paulo aqui no final desse texto, serão condenados. Seja judeu, seja quem for. Pecado, que não há arrependimento, que não há reconhecimento de Cristo, condenação. Nenhum judeu vai ser salvo sem se render a Cristo. Nunca. Mas tem hoje ainda e estão debaixo da fidelidade da promessa feita por Deus, que não pode ser revogada. Versículo 5. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Claro que não, falo como homem. Certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? Deus vai julgar o mundo todo, inclusive os judeus. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos os males para que venham bens. A condenação destes é justa. Paulo dizia que algumas pessoas falavam dele, que ele afirmava essa frase aqui, vamos fazer os males para que venham os bens. Como ele mesmo disse, né, já que a graça é assim, onde superabundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar para ter mais graça, né? Falavam mal de Paulo, né? Criticavam Paulo de tudo que é jeito. E ele está aqui lembrando que todos que serão condenados, como os demais, se continuarem na prática do erro e do pecado. Então, amados, esse texto de Paulo está aqui para nos dar um alerta, está aqui para nos despertar, para que a gente não caia na ignorância da religiosidade, ignorando relacionamento, ignorando os princípios de Deus. O texto de Paulo está aqui na Bíblia, que às vezes é desprezado, né, que às vezes não recebe a atenção necessária, mas que nós precisamos olhar para ele, para aprender o que Paulo dizia dos judeus, o que a palavra de Deus fala desta aliança e principalmente aquilo que Deus tem para nós, para mudar a nossa vida, o nosso comportamento, para que a gente não faça como os judeus, para que a gente não siga os erros dos judeus. Se eles erraram a condenar Cristo, alguns de nós estamos condenando Cristo pelo nosso mau comportamento e pelo nosso mau exemplo. Então é a mesma situação. Ninguém é melhor do que ninguém. Temos apenas o privilégio de termos sido chamados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor, para viver uma nova vida. Que assim aconteça. Amém? Vamos orar? Pai, te pedimos nessa hora que a Tua palavra continue falando aos nossos corações. Que a Tua palavra, Pai, continue nos ensinando para que a gente possa aprender com ela. E mais do que sabê-la, vivê-la, Pai. Para que a gente não caia no mesmo engano da hipocrisia, da religiosidade, de conhecer e não fazer,
de ensinar e não viver, Pai, livra-nos desse mal, Senhor. Livra-nos, Pai, deste engano que se chama religiosidade. Livra-nos desse engano de uma vida aquém daquela que o Senhor tem para nós. O Senhor veio para que tenhamos vida, que essa vida seja vivida por cada um de nós. Longe desses princípios de doutrinas estranhas, de religiosidades, que não levam ninguém a nada, que não mudam a vida, que não transformam a pessoa. Não é de batismo nem de circuncisão que o Senhor está falando, mas é da prática da palavra. Ajuda-nos, Senhor, a viver a Tua palavra. Ajuda-nos a fazer o que precisa ser feito. Ajuda-nos a viver o que pregamos, o que ensinamos, Pai. É o que eu te peço, tanto por mim, quanto por cada irmão aqui. Fala-nos da verdade, para que a gente possa viver a verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém.